sem que você pudesse ser ouvido e sem ser réu por 3 meses, com 40 pessoas, a 50 graus de temperatura, sem ter o acesso das pessoas que te amam. Porque isso não é justo com ninguém. Com ninguém, de nenhum partido, de nenhuma ideologia, de nenhuma crença pessoal. Isso não é certo com ninguém. E a deliberação do colegiado de desembargadores consagra isto. Que não era correto que isso acontecesse dessa forma. Ainda que sejam apuradas quaisquer denúncias, minhas caras e meus caros. Ainda que vão à frente quaisquer investigações. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas sob este método, quer dizer então que não tem mais espinha dorsal, qualquer método é automaticamente aprovado? E aqui eu ligo o que estou dizendo sobre as violências com as práticas que vi de deboche, de prejulgamento, de condenação antecipada, de violência verbal, que se praticaram contra este caso específico. Quantas pessoas, quantos comentários, quantas posições eu vi que não respeitavam o direito ao contraditório, que não respeitavam a ideia de que as pessoas são inocentes até que se prove o contrário. Justo processo legal é uma reivindicação medieval. Medieval, é o mínimo. A ideia de que as pessoas são inocentes até que se consolidem as provas do contrário, é uma ideia de séculos atrás. E me impressiona muito que o nível de violência que a nossa sociedade tem atingido relativize este tipo de valor. Este tipo de coisa consolidada na humanidade. Eu posso eu concluo. pedir uma parte no que você está falando? Só vou passar isso tá, por aqui. Pois não. E já vou até... Pois não. Valores consagrados para a humanidade há séculos parecem agora desafiados em um retrocesso sem tamanho. Então, quem quer apurar denúncia precisa agora concordar com a pessoa ser presa sem ter direito de falar nada? Não, não precisa. Isso não é certo, não. E eu acho que fica a reflexão, antes de conceder a parte ao vereador João Gustavo, acho que fica a reflexão. Porque é um tempo onde você abre suas redes sociais e tem um monte de gente que não dá a mínima para qual é o nível de sofrimento envolvido em relação às pessoas e parte em construir um prejulgamento insensível, ilegal e cruel. E fala aqui alguém que quer ver as denúncias, todas elas, contra quaisquer personagens, plenamente esclarecidas. Não precisa ser assim. O debate público não precisa ser assim. Ele também é objeto da onda das violências. E é por isso que concordo com os meus colegas em chamar a atenção para a família, mas chamo a atenção para algo adicional, a violência no espaço público, que não é tudo o que é construído nas famílias ou pelas famílias. Porque quem é do tempo antigo, das tais famílias que sabiam da educação, muitas vezes está na rede social já idoso, se comportando como, ou não é, nas redes sociais dos vereadores vocês não veem isso. Muitas vezes, quem não é jovem, quem é muito antigo e de cabelos brancos, está no espaço público se comportando igual um selvagem. O que é que está acontecendo? Então, esta violência que tem atingido a sociedade brasileira como um todo, precisa ser por nós mais refletida. E essa violência do espaço público também.
para que se privilegie os conteúdos, para que se privilegie o debate de ideias, para que se privilegie o que realmente importa, para que enriqueça, para que seja engrandecedor, para que não seja troca de ofensa, para que não seja ataque gratuito, para que seja algo que possa fazer bem ao país e fazer bem a nós mesmos, que estamos ali no espaço público debatendo, que a gente possa refletir mais, ter mais solidariedade, ter mais amor sim, ter mais capacidade de empatia, de nos colocarmos no lugar dos outros e que a gente possa construir um debate público com mais honra, que é uma palavra muito esquecida. Honra, vereador João Gustavo, e aqui passo a parte, a Vossa Excelência, honra tem a ver também com a maneira como a gente se comporta, em relação não a quem a gente já ama. Eu posso dizer isso buscando para os meus colegas mais religiosos, Vossa Excelência que é católico, por exemplo, nas palavras de Jesus, que é fácil amar vossos inimigos, vossos amigos, o difícil é amar vossos inimigos, e deve se estender a prática desse amor. Ou posso falar simplesmente pelo lado laico, ou sem nenhuma religião, pelo respeito pelo outro, pela empatia, pela capacidade de se colocar no lugar do outro. Ouço com prazer a parte do vereador João Gustavo. Vereador Leonardo Jordano, esse pronunciamento seu hoje vem de encontro a tudo que está acontecendo na sociedade e eu queria também fazer uma reflexão aqui. Rapidamente, quando o Rodrigo foi preso, no dia 10 de dezembro, houve um movimento tremendo da sociedade pelo impeachment dele. Não queriam saber por quê, mas tem que impeachment. Tem que abrir o impeachment, tem que tirar ele, vamos que vamos. Não sei se Vossas Excelências sabem, uma das coisas que está suspensa na votação é a aceitação da delação premiada do Marcelo Traça. Quer dizer, nem a delação dele foi homologada. Então, não pode-se dizer que tudo que ele disse ali está certo ou não, ou se a justiça vai dar vai homologar a delação dele. Mas, rapidamente, esse movimento de rua que hoje nos espanta, eu já vi muito movimento de esquerda, já vi muito movimento de direita nos meus anos de vida, mas, de fato, concordo com Vossa Excelência. Nunca vi com o grau de violência que hoje tem no país, do rancor, da raiva que as pessoas têm pelos que se diz oponentes. Não somos inimigos, mortal. Eu não sou nenhum outro cara pálida de nenhuma outra tribo, eu não sou alemão. Eu sou um cidadão niteroense que tenho o meu pensamento e a minha personalidade naquilo que eu acho certo e errado. Às vezes eu brinco aqui, que nós temos aqui 21 vereadores, que se aqui fôssemos traduzir isso aqui por um grande teatro, cada um tinha um papel a representar, que é o papel que você representa para o seu eleitorado, para aquilo que você acha, que as pessoas que votam em você, eles te seguem pelo aquilo que você pensa, pelo aquilo que você acha. Eu sou vereador aqui, eu não sou vereador da população niteroense. Eu sou vereador de um segmento que me colocou aqui e que eu procuro colocar as minhas ideias e buscar sempre o melhor para o bem comum dessa cidade. E essa divergência que, sabiamente, Vossa Excelência estava falando hoje, está virando um grau de inimigos. Eu aqui, quando saí daqui, Marcos Ornella é um cara que eu conheço de muitos anos, de novo, de rapaz. Conheço o irmão dele. Ele pediu para me dar uma declaração do que eu achava, eu coloquei a minha posição. Eu fui trucidado por ele. Eu falei, olha só, vamos parar porque você está fazendo um palanque, você me perguntou o que eu achava e você agora só está me ofendendo e falando as coisas que não é necessário. Saí daqui, fui ali para a porta, para ver o movimento que estava ali. Aí, primeiro, eles me confundiram com Paulo Eduardo, pensando que era o Paulo Eduardo, que ia lá debater no carro. Depois aí disseram que não era o João Gustavo. Vem aqui, vem falar aqui das safadezas que você estava querendo fazer. Eu vou subir ali para falar mais o quê? Então, esse tipo de comportamento, a falta do diálogo, a falta de ouvir as pessoas,
Isso está virando muito rotineiro. Não sei se é por hoje para a mídia, que as pessoas ficam em frente a um teclado e falam o que quer e não vai ouvir resposta, aí ela se acha o todo-poderoso, que pode falar o que quiser, te xingar do que for, te acusar do que for, através de uma máquina. As pessoas, e é uma coisa notória, elas estão perdendo o respeito de falar cara a cara com o ser humano, falar a verdade. O homem não foi feito para discutir. O homem foi feito para dialogar, mesmo se nós tivermos pontos de vista antagônicos. Mas nós temos que dialogar e nos respeitar. Vossa Excelência conquiste seu espaço e eu conquisto o meu. A forma que eu tenho de criar a minha família pode ser não a sua, mas eu não posso lhe criticar por isso. E hoje a sociedade quer logo jogar todo mundo aos leões. E ontem, na audiência, lá na terceira Câmara, se eu não me engano, gostei muito do que ouvi lá depois que eu recebi, que se fez ali o que é de direito. Primeiro, se defendeu ali a justiça. Segundo, se defendeu ali a democracia. Porque os juízes ali os desembargadores foram bem claros ali quando eles citam que pegar a pessoa sem ser ouvida, sem ser indiciada, porque eles não estavam como réu, como coisa nenhuma, eles estavam como informados, que eu não conheço no direito, aqui tem advogados, eu nunca vi ninguém ser preso por informado. Já vi ser preso como acusado, como réu, mas por informado, não. E se fez o direito, e aí eles falam da carceragem, que hoje não ajuda ninguém. Qual é a vantagem que fez 2 empresários dessas cidades tradicionais, que geram emprego, que geram imposto na cidade, que fazem um trabalho certo ou não estou dizendo se eles estão certos, se eles estão errados, mas produzem. Um deles, por exemplo, a empresa dele tem mais de 40 anos na cidade de Niterói. O que justifica mantê-lo preso por mais de 90 dias, sem ele ser ouvido? Um homem com quase 80 anos, que já teve câncer de próstata, diabetes, por que ele está preso? E o outro ponto que gostei muito ontem foi a clareza com os desembargadores. Aliás, quero parabenizar os 4 advogados que lá se pronunciaram, muito bem, se colocaram muito bem, e a clareza que no final eles defenderam a democracia, dando o direito do Rodrigo voltar ao cargo que ele foi, querendo ou não, gostem ou não, e é o que a gente está discutindo, ele foi eleito por quase 60% da população de Niterói. Eu não votei nele, mas não admitia o que estava acontecendo com ele, porque a gente tem que ser justo. Renatinho fala sempre de justiça aqui. Então isso é justiça. Podemos não gostar, podemos ser oposição, podemos criticar, mas não podemos deixar o direito democrático ser usurpado pelo MP que mais faz isso no Brasil hoje. Qualquer coisa manda prender, qualquer coisa você é criminoso. No dia que o Rodrigo foi preso, a Globo já noticiava e já tinha pessoas na porta dele para xingá-lo de ladrão, de bandido, de tudo. Agora eu quero ver quem vai repor essa dignidade que foi tirada do seio da família dele ao amanhecer do dia, que foi tirado dele como um cristão que ele é, católico, frequentador da igreja, de ter passado a noite de Natal longe da sua família. Não estou aqui fazendo defesa, se ele está certo ou errado, o processo ainda vai caminhar, mas não podia ser de forma brutal o que fizeram com ele. Porque eu não aceito que faça com ninguém aqui, mesmo eu discordando. Nós estamos aqui eleitos com todas as garantias democráticas desse país. E o que está o MP fazendo hoje é um absurdo. Podem falar o que quiser, nós temos aí, acho que são 6, deputados presos,
que também está na mesma situação. Não são julgados, o processo não anda, não são ouvidos. E o pior, o leite que derrama não volta para a panela. Vereador Leonardo Giordano, todo esse dinheiro que dizem que foi usurpado da população, seja da forma que for, em nível que for, seja pela Lava Jato Federal, seja pelo governo do Estado, seja nas prefeituras, quisera eu que a gente recuperasse esse dinheiro todo. Mas agora já existe uma proposta, Paulo, desse dinheiro recuperado ir para a mão do Ministério Público do Paraná para criar a gerência desse dinheiro para a melhoria da vida do cidadão. Acho que construímos uma nova nação. É pior, vereador João Gustavo, nesse sentido, só para ajudar, reforçando a fala de Vossa Excelência, é para fazer uma entidade de direito privado, uma fundação. Uma fundação. Ou seja, o Ministério Público de lá administra uma fundação de direito privado, ela não é sequer pública, o dinheiro não é do Brasil, é da fundação. Justamente. Então, isso é um absurdo, porque estamos criando uma nova nação no Paraná, que é onde só tem pessoas certas. E é 77% do dinheiro que eles recuperaram. Que eles recuperaram. Ou seja, é incrível, né? É incrível. Então, nós temos que ver isso com outros olhos. Nós temos que começar a discutir isso aqui dentro, Paulo. Porque você falou da música da Legião do Renato Russo, Que País é Esse? Eu já vi o país que é esse da ditadura, já vi o país que é esse da redemocratização do Sarney, já vi que país é esse democrático da nova Constituição, que hoje está fazendo, março agora faz 31 anos, e que essa Constituição é uma coxa de retalho que já não agrada e não melhora a vida do cidadão. Nós temos uma Constituição que ela nem é parlamentarista, nem presidencialista, e aí fica o jogo de interesse nas casas. Então, Leonardo Giordano, hoje é um dia que eu me alegro. Me alegro pela volta do Rodrigo, pelo direito dele de sentar na cadeira que, querendo ou não, canso de dizer isso, o povo de Niterói deu a ele. E nós estamos aqui para criticá-lo no que ele fizer de errado, fiscalizá-lo, como Paulo fala sempre, seja o que for, mas não podemos, porque apareceu na mídia, ou o Ministério Público mandou prender ou fazer qualquer coisa, as pessoas já taxarem como ladrão, quererem agredi-lo, dar pontapé como deram no carro, fazendo tudo que tinham que fazer de um prefeito que foi eleito pela sociedade niteroense, pela sua maioria da cidade, diga de passagem. Então, parabéns pela sua fala, parabéns, Rodrigo, parabenizar a sua família, principalmente a Fernanda Sixto, que foi incansável, a mãe do Rodrigo, que eu conheço muito, trabalhamos muito em movimentos religiosos, eu não tenho que falar daquela família, nunca tive que falar, tive divergências políticas com ele depois, incrível, depois que ele foi para o PT com o Ricardinho, meu filho. Passei a ficar do outro lado deles. Mas conheço a índole daquela família e sei que boa árvore sempre dá bons frutos. Obrigado. Muito obrigado, vereador. Eu termino... Fazer só um registro da presença do ex-vereador Daniel Max e do Francisco Mendonça, que estavam aí. Para permitir aqui os vereadores falarem pela ordem, que demorou muito, mas é porque eu ouvi também muitos vereadores. Me desculpar, eu ouvi quase 8 ou 9 vereadores nos apartes. Só para terminar, eu queria deixar um registro de carinho, né, porque acho importante em relação, como fez o João Gustavo, em relação à família do Rodrigo, a sua esposa, a filha do Rodrigo está grávida, ele vai ter agora um netinho. Manuela. A família sofreu muito, foi muito difícil, porque, de fato, é muito complicado, a coisa toda aconteceu muito de surpresa, num ambiente extremamente público, é difícil. Eu fico imaginando, assim, a surpresa, a indignação da família, porque a pessoa não foi chamada a depor,
Eu fico imaginando os dias passando, as situações em que eles imaginavam em que os temas judiciais iam ser apreciados e houve adiamentos, né? Deve ter sido muito difícil. Passar a presidência. E um pouco tive chance também de acompanhar e de ver em alguns momentos essas pessoas, então sei que foi uma situação muito delicada e me solidarizar com elas, com a família no geral, e comemorar ao mesmo tempo a sobriedade e a maneira correta como os desembargadores atuaram nesse caso, para que possam ser sem nenhum prejuízo esclarecidos todos os itens que são objeto de ataque, de investigação por parte do Ministério Público. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Que se investigue, mas que seja dado o direito de defesa, que as pessoas possam ter o devido rito do processo legal, que de fato seja ouvido, que caminhe do jeito que deve caminhar numa democracia regular qualquer denúncia. Então, aqui me solidarizo com a família mais uma vez e agradeço pela longa paciência da mesa nessa noite. Muito obrigado, senhor presidente. Nada. Pedir agora ao vereador Beto Saad para se pronunciar. Deus abençoe a todos. Hoje, além do fato já falado aqui, com relação a essa tragédia lá de Suzano, que realmente mexe com o nosso emocional, hoje está fazendo exatamente 49 anos que meu pai foi cassado pela Revolução nessa Casa Legislativa. Eu estava hoje com ele pela manhã, e ele falando daquele momento tão sombrio na vida dele, de ter que recomeçar a vida com 5 filhos, aonde aqueles amigos do poder desapareceram, mas ele conseguiu, acima de tudo, na confiança em Deus, a superar esse momento que realmente eu fico pensando o quanto ele foi forte, né? Hoje eu chamei ele de alemão, porque ter a capacidade de superar esses momentos aonde você fica sem chão, sem referência, e para aqueles que não viveram essa época, eu era muito novo, eu tinha só 3 anos de idade, caçado pela Revolução era como alguém que fosse leproso, ninguém queria falar, as pessoas desviavam, os telefones naquela época, né, bem rudimentares, não tocava mais, depois de um tempo tocou, mas era o namorado da empregada. Então esse é um momento que só quem passa de dor, e hoje o prefeito foi solto, e eu queria parabenizar aqui a Fernanda Sixel, né, que foi uma guerreira, uma mulher incansável, uma mulher que correu essa cidade toda, arregimentando as pessoas para poder fazer a defesa da justiça, fazer a defesa dos direitos constitucionais, com a sua família, e é isso que eu digo, o berço familiar, o seio familiar, ela é fundamental para dar um suporte emocional nos momentos que as pessoas passam, que realmente a gente olha as redes sociais, hoje a gente fica apavorado como é o sentimento de ódio, movido implacavelmente porque pensamos diferente. É tanta vaidade, é tanta pequenez, que a gente precisa rever tudo isso. Porque disputar o poder, ter uma eleição com oposição, situação, com os partidos disputando, legitimando um candidato e as urnas, isso faz parte da democracia. Mas o que nós não podemos nos permitir é fechar os nossos olhos, nossos ouvidos, nossos lábios, para que nada dê certo e tudo dê errado. E tudo hoje passa a ser culpa do presidente da República, tudo passa a ser culpa do governador, essa Casa Legislativa, os vereadores aqui realmente não trabalham, como muitos falaram, 2 vezes por semana,
E eu tenho certeza que, não falando só por mim, mas falando por cada edil desta casa, o vereador trabalha 7 dias por semana, incansavelmente, atendendo os seus eleitores, atendendo as demandas da cidade, nas comissões, nesse plenário, nas solicitações do poder público de achar uma mediação entre a necessidade de ouvir ao cidadão para que a demanda dele seja atendida, e isso não pode deixar de ser registrado, porque é inegavelmente pegar as pessoas que são aqui altamente qualificadas, e o voto talvez não traduza a capacidade de ninguém, mas as pessoas que hoje estão aqui na Comissão de Finanças, de Constituição e Justiça, elas têm uma capacidade de ter que elaborar todo um estudo, todo um acompanhamento com a sua assessoria, e isso a gente não pode desmerecer simplesmente porque eu acho, porque do achismo nós fizemos e façamos diversas concepções e até equivocadas, porque se a mídia nos apresentar algo que seja razoável e interessante aos nossos olhos, nós vamos propagar com uma velocidade enorme, e se for o revés, nós iremos tentar esconder ou maquiar de uma forma implacável. Enfim, a gente não pode deixar a dor transparecer como satisfação na vida daqueles que discordam da gente. A dor é um sentimento legítimo, a perda é um sentimento legítimo, e o respeito tem que prevalecer independente de qualquer circunstância e situação. E diante disso, eu trouxe um estudo, já que estamos falando hoje de causas e de momento fatídico lá em Suzano, do que ocorre hoje no Brasil com relação à violência aos idosos. Talvez grande parte da população não se conscientizou que nós temos 30 milhões de idosos nesse país. As pessoas que ajudaram a construir esse país hoje estão, grande parte, aposentados, desfrutando, alguns com certo conforto e outros com muita dificuldade. E assustadoramente, nós tivemos 33 mil agressões contra idosos no Brasil no ano de 2017. E sabe quem são esses agressores? Para espanto de muitos, ou são parentes muito próximos, ou agregados. Em sua maioria, filhos, que hoje é uma realidade que não é um privilégio só de Niterói, mas dos 5.570 municípios do Brasil, de idosos que ganham consideravelmente uma aposentadoria digna e são colocados forçosamente pelos seus entes que não são queridos dentro dos antigos asilos, hoje LPIs. Sabe para quê? Para poder ficar usufruindo daquele padrão de vida que o idoso tanto lutou. Quantas famílias hoje desprezam os seus ascendentes? Eu, quando chego numa LPI, numa Dia dos Pais, no Natal, Dia das Mães, que a gente chega ali, aquelas senhoras todas arrumadas, vaidade, esperando seus familiares, e para surpresa deles, ninguém aparece para confraternizar. E a gente começa a repensar do que vale lutar uma vida inteira para poder construir uma vida digna, alimentar os seus filhos, e esses filhos não têm a capacidade de cuidar dos seus pais. Eu tenho orgulho de ter meu pai com 90 anos e minha mãe com 86.
Todo dia eu vou vê-los. Tem dia que eles estão bem, tem dia que eles não estão bem, tem dia que eles cobram da gente. E quem tem seus pais que cuide, quem tem seus avós que cuidem, porque a falta que eles fazem não tem preço. Só quem sabe o poder da ruptura de um ente querido quando parte é quem vive o problema. Então essa casa precisa e necessita ter um olhar também para o idoso, para aquele que hoje é comparado a uma criança inimputável, porque depende, na sua maioria, de políticas públicas. E é isso que, quando eu estive à frente da Secretaria do Idoso, eu procurei fazer. Não é fácil, porque não tem dinheiro, não tem recursos, as pessoas acham que idoso já está no final da linha, mas é extremamente gratificante. Independente de voto, porque a sua grande maioria hoje não vota. Mas ver um sorriso nos lábios, ver uma alegria contida daquele que estava na depressão e na solidão, interagindo e integrando nos diversos cantos dessa cidade, de grupos que foram criados para poder fazer o idoso viver e ser feliz, isso é uma realidade em Niterói. Para finalizar, presidente, eu queria deixar registrado aqui, a Enel mandou, eu tinha oficiado, e Vossa Excelência vai fazer dia 19 uma audiência pública, exatamente para falar sobre as questões da Enel, e eles das companhias de comunicação também. E das companhias de comunicação. E das companhias de comunicação. Eles já estão com aumento autorizado agora para março de 9,75%, que foi concedido. Em 2018, o percentual médio foi 19,94% para o grupo A, 21,46% para o grupo B. E aí, o que isso quer dizer? O serviço não melhorou. O serviço hoje de atendimento e de reparo, que deveria ser imediato, ou mais tardar em casos de grandes tempestades, um tempo de brevidade menor não tem acontecido. Então eu espero que a gente possa refletir, sabendo que esta casa não tem um poder nenhum de veto, uma vez que é uma concessão estadual, mas o vereador Leandro Portugal tem sido um cobrador, juntamente com o Leonardo Giordano, que já fez uma CPI nessa casa muito bem conduzida, para que a gente possa solicitar aos senadores e deputados federais que cobrem da ANAEL um serviço de qualidade. E, por fim, nós fizemos um ofício ao consórcio Transnit em razão da alteração da linha 67, que faz o trajeto da Benjamin Constant, passando pela Dr. Marques, Carveiro Lopes, enfim, e eles tinham alterado o seu trajeto original, mas graças a Deus voltaram e entenderam que a população tinha o seu direito de ser atendido, porque muitos tinham que andar uma grande distância. Tem outras reclamações que nós encaminhamos, como é o caso da 42. Então eu queria agradecer a fala, muito obrigado, e que Deus possa nos abençoar hoje e sempre. Obrigado. Vereador Bruno Lessa. Não, mas quando tem a parte eu paro. Parar o tempo. Se alguém tomasse a sua parte, eu parava. Presidente vereador João Gustavo, senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores que nos assistem, evidentemente um dia triste para todos os brasileiros pela tragédia ocorrida na cidade de Suzano, no estado de São Paulo. Uma tragédia como essa que ceifou 8 vidas, é dura sob qualquer aspecto. E ainda mais quando nós vemos que são vidas de crianças, vidas de pessoas que têm uma vida, uma trajetória
ainda pela frente, que infelizmente foi terminada de maneira brutal, de maneira violenta, de maneira cruel, na manhã de hoje. Minha solidariedade a todas essas famílias, também parece que da professora ou professor, do coordenador a pedagoga, que também foi assassinada nessa tragédia. Minha solidariedade a todas as suas famílias e a toda a cidade de Suzano. Uma tragédia, nós vivemos isso no Rio de Janeiro, em 2011, em Realengo, e de manhã, quando vi essa notícia, fiquei profundamente mexido, porque é algo que absolutamente nos choca. Nosso país nunca viveu essas tragédias com tiroteios deliberadamente planejados, e num período de 8 anos, historicamente um período curto, é o segundo triste episódio que nós temos. Mas o real motivo da minha intervenção, vereador João Gustavo, já programado desde da sessão de ontem, é que eu não posso deixar de comentar sobre a revogação da prisão do prefeito Rodrigo Neves e sobre o julgamento parcial no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro durante a tarde de ontem. Na Faculdade de Direito, vereador Paulo Eduardo, aprendi que decisão judicial se cumpre. Decisão judicial se recorre, mas se cumpre. E a Justiça deliberou ontem, por maioria, que o prefeito deveria ter de volta a sua liberdade e deveria também reassumir o cargo de prefeito do município de Niterói. Portanto, eu não quero aqui ficar tecendo comentários jurídicos, comentários técnicos acerca da decisão. É uma decisão que vai ser cumprida. Eu não sei se já a partir de amanhã o presidente Paulo Bagueira voltará a essa casa, ou se será apenas na semana que vem, mas é isso que foi decidido. Rodrigo volta à prefeitura, Bagueira, por consequência, volta à presidência da Câmara. E eu compreendo que a decisão de alívio, de alegria, principalmente para as pessoas próximas do círculo íntimo do prefeito Rodrigo Neves, de sua família, seus amigos mais próximos, até mesmo de seus correligionários mais chegados, e, portanto, eu compreendo que haja motivo de alegria dessas pessoas com a soltura de Rodrigo na tarde de ontem. Mas o que eu queria aqui é trazer o debate para a esfera política. E na esfera política, se tem os correligionários do prefeito Rodrigo Neves todo o direito de ficarem contentes com a sua soltura e de defenderem na esfera política a sua inocência, de defenderem as realizações do seu governo, tenho também aqui, enquanto vereador de oposição, o direito e a convicção de reafirmar que, no meu entendimento, esse é um governo estruturalmente corrupto. Eu afirmava isso antes da prisão do prefeito, eu afirmei isso durante o período onde ele esteve preso, e eu reafirmo isso com a sua soltura, porque é um governo estruturalmente eivado de casos e de escândalos de corrupção. A questão dos transportes é uma delas. E não é questão que vem sido discutida por mim a partir da prisão do prefeito. Os vereadores da legislatura passada lembram aqui a CPI dos ônibus que presidi em 2013, vereador Beto Saad, onde em 2013 eu denunciava que a relação entre empresários de ônibus da cidade e a prefeitura de Niterói era uma relação promíscua, pautada numa base essencialmente comercial, onde as coisas tinham preço na cidade. E a prefeitura de Niterói optava por atender os interesses privados e escusos dos operadores em detrimento daqueles interesses públicos e da transparência e da boa administração. E a corrupção no governo continuou e continua sob muitos aspectos. O caso da Prole, por exemplo, é uma vergonha a questão da Prole. Mais de 60 milhões de reais num contrato, renovado diversas vezes sem licitação,
Um contrato superfaturado, que não se justifica um gasto tão grande em publicidade, onde também há uma delação premiada do ex-proprietário da Prole, dizendo que pagava propina para manter esse contrato. Essa delação está sob sigilo no Supremo Tribunal Federal. O prefeito também é réu por improbidade administrativa por causa da Prole numa ação popular proposta pelo meu mandato, e há um inquérito civil, hoje numa promotoria criminal do Ministério Público no Rio de Janeiro, também oriunda de uma representação que fiz ainda em 2015. Há a questão da Transoceânica, que é escandalosa. É uma obra que começou custando 292 milhões de reais, está em quase 500 e não está pronta. Está em quase 500. E virou um pepino, essa é a realidade. Hoje foi publicada uma ordem de reinício das obras. Mas o governo ainda não diz com clareza como que ele vai botar para funcionar a Transoceânica. E ele não diz porque ele não tem como dizer, porque ele ainda não tem essa resposta, porque ele ainda não encontrou a solução para um problema que ele próprio criou e que custou caro. E nós temos que lembrar que o empreiteiro da obra é o senhor Ricardo Pessoa, foi preso por corrupção e tinha uma relação próxima do prefeito da cidade, que foi inclusive flagrada num áudio interceptado pela Polícia Federal. E quando eu digo que a relação era próxima, isso se depreende da conversa que os dois tiveram. Um chama o outro de meu chefe, o outro de meu diretor, meu camarada, e aí marca um almoço no Olimpo. Veja, o seu vereador Paulo Eduardo, eu para almoçar no Olimpo com alguém tem que ser alguém de uma relação próxima. E acho que é assim de todos nós aqui. Então, eu não estou aqui querendo de maneira nenhuma justificar que a decisão deveria ter sido de uma outra forma. Pelo contrário, eu respeito a decisão judicial, eu respeito o momento, inclusive pessoal. O prefeito Rodrigo Neves, entendo que deve ter passado por um momento difícil nos últimos meses. Acho justo que comemore, que o seu círculo mais íntimo comemore, mas a minha discussão aqui é política. A minha discussão aqui não é no campo pessoal. No campo pessoal, eu sou incapaz de, nesse momento, tecer qualquer tipo de crítica, porque ele é um gestor público, mas também é um pai, também é um marido, também é um filho, e deve, nesse momento, buscar o acolhimento da sua família, que certamente o acolherá e encerrará um capítulo de angústia vivido nos últimos meses. Mas eu faço questão aqui de relembrar um aspecto político, de que esse é um governo pouco transparente, de que esse é um governo que, na minha opinião, de maneira muito clara, não gasta bem o dinheiro do niteroense, que esse é um governo que contrata empresas suspeitas, que esse é um governo que gasta muito e entrega pouco, que esse é um governo que desperdiça dinheiro público, que essa é uma máquina extremamente inchada. A prefeitura tem mais de 48 secretarias, cargos de secretário municipal, isso é desnecessário. E que esse é um governo que optou, através de escolhas, na minha visão, absolutamente equivocadas e ruins para o cidadão de Niterói, mas que optou por manter relação promíscua com diversas empresas. E eu citei aqui a Prole, e eu citei aqui a UTC, e eu cito aqui a Translar. Na grande caixa preta, que ainda é a questão dos terceirizados, na Prefeitura de Niterói. Agora, vereador Beto Saad, foi publicado tem 10 ou 15 dias, um novo contrato de terceirização de mão de obra com a empresa chamada Angel, que é ré em vários processos em Campos, por fraude contratual, em contratos do mesmo objeto como esse em Niterói. Eu já estou buscando informações sobre esse processo de Campos. A caixa preta dos terceirizados continua, e continua de maneira forte. Esse é um governo que não tem transparência nos órgãos da administração indireta. Eu, de quando em quando, pergunto aqui aos colegas parlamentares quantos funcionários tem a Emusa. Ninguém sabe responder, porque a Emusa está fora do portal da transparência da prefeitura. E o que se diz na cidade
é que tem um monte de penduricalho político, de gente que não trabalha, mas que está lá recebendo salário de 5, 6 mil reais. Mas a gente tenta buscar ter acesso a essas informações, e eu já busquei recorrentemente e nós não conseguimos. Então é um governo estruturalmente corrupto. E por compreender dessa forma, por sempre ter compreendido assim, por continuar compreendendo assim, eu seguirei na minha linha de independência, de combatividade, de fiscalização e de cobranças à administração municipal. O projeto político que o prefeito Rodrigo Neves representa, a sua gestão, na minha opinião, pelo bem de Niterói, deve ser derrotado nas urnas do ano que vem. E eu vou contribuir através do meu mandato para expor cada denúncia, cada fraude, cada superfaturamento, cada contrato que eu julgar lesivo, para que essa derrota aconteça. Obrigado, presidente. Entrando agora no grande expediente, Vossa Excelência, vereador Paulo Eduardo Gomes, horário de 10 minutos regimental, mas Vossa Excelência com certeza, como gosta de falar, sim, 10 mais 10, mas ele faz 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10 e vai 1 hora. E como eu desci da tribuna me faltando 4... Não, isso aqui já é 13 minutos, vereador. Mas são 10 mais 5 no pequeno. Sim, então... Me faltando 4, eu gentilmente cedo os meus 4 minutos restantes ao vereador Paulo Eduardo. E eu cedo ao vereador Macedo, que está ali nos assistindo, caso ele queira se manifestar. Quer? Qualquer assunto. Any kind of subject. Hoje tem jogo. Vocês perceberam como é que o Botafogo... Tem algumas notícias alegres no mundo, né? O Botafogo tem ganho. Partidas sucessivas. Botafogo tem ganho, não. Botafogo ganhou a última. Sim, tem não. ganho significa uma sucessão. Não, é uma sucessão. Cara, para o Botafogo, 5 vitórias consecutivas é um orgasmo futebolístico. Mas vamos lá. A gente precisa se divertir diante de tanta dor, porque nós temos passado nos últimos tempos. Acordar com o Brumadinho, acordar com tragédias de Suzano, não tem sido fácil para a vida do brasileiro ultimamente. A gente está sendo sucessivamente atropelado por um conjunto enorme de episódios que demonstram uma irresponsabilidade enorme em relação à coisa pública. Sabe, Bruno, nós nem discutimos, e eu estou falando Bruno, porque Bruno é defensor, claro, sem esconder de ninguém, de uma política de esvaziamento do papel do Estado, caminhando para um Estado mínimo, e eu tenho uma visão que as coisas não devem ser tanto assim. Eu acho, já falei isso várias vezes, e não quero rebaixar o nível da conversa, eu acho que o Estado não tem que fabricar papel higiênico. Eu acho que o Estado não tem que fabricar lâmpada. Mas eu acho que o Estado tem que participar de algumas atividades cruciais para o desenvolvimento pleno do Brasil. E quando a Vale era uma empresa estatal vendida a preço de banana, por 2 bilhões de dólares, quando o subsolo brasileiro e só as rodovias exploradas pela Vale do Rio Doce valiam muito mais do que isso, isso foi praticado no governo Fernando Henrique Cardoso. Nunca havia acontecido na história da Vale um desastre ambiental como aquele que aconteceu em Brumadinho e antes de Brumadinho, Mariana. Nunca na história. Porque, na realidade, quando você explora, segundo os administradores atuais da Vale, uma joia como a Vale do Rio Doce, vale tudo em nome do lucro, vale inclusive as vidas humanas, há muito denunciadas por Carlos Drummond de Andrade nos seus poemas. Ele é filho de Itabira e filho da região duramente atingida pelos desastres ambientais ocorridos por negligência da empresa Vale do Rio Doce, que em busca do lucro dos seus acionistas está pouco ligando, como comprovado, em relação à vida das pessoas. Mas, enfim, é evidente que nós nem tivemos tempo de discutir Mariana, Brumadinho, e somos surpreendidos por sucessivos desastres
em relação a isso tudo. Eu não quero abordar hoje a questão relacionada à libertação do prefeito Rodrigo Neves. Acho que a gente vai ter oportunidade para discutir esse assunto mais na frente. Já respondi rapidamente ontem ao Fluminense e hoje de manhã, acho que nem foi ao ar, Bruno, Renatinho, por conta do desastre da tragédia de Suzano, não foi ao ar uma matéria que estava sendo feita pela, se eu não me engano, pelo CBN em relação à libertação do prefeito Rodrigo. Eu vou repetir rapidamente aquilo que eu falei para a CBN, não sei se vai ao ar. Nós continuamos achando que o papel do PSOL em relação à libertação do Rodrigo não muda. Nós fiscalizamos o governo Rodrigo. Nós temos uma visão crítica em relação às opções políticas do governo Rodrigo. Algumas das críticas que fazemos ao governo Rodrigo Neves, fazemos em relação aos governos anteriores, dos quais Rodrigo Neves participou junto com o PT, os governos da administração do PDT do Jorge Roberto Silveira. Portanto, temos críticas, várias delas coincidentes com as críticas levantadas pelo vereador Bruno. Agora, uma coisa o pessoal já disse expressamente no passado recente. Nós achamos inadmissível que o Ministério Público, com o conjunto de poderes que ele tem acumulado nos últimos anos, em especial na última década, possa tomar atitudes e influenciar o judiciário para que uma pessoa fique 90 dias preso sem que tenha sido interrogado, sem que tenha sido submetido a qualquer tipo de discussão, privado da liberdade, sem que nenhum interrogatório tenha sido feito até hoje. Tem alguma coisa errada. Nós não podemos viver sob a ditadura do Poder Judiciário, porque se a gente luta contra a ditadura, nós temos que lutar pela manutenção do tal Estado pleno de direito, que não é o que está acontecendo nesse momento. É bom lembrar um velho ditado que diz que pau que dá em Chico, dá em Francisco. Então, uma arbitrariedade da justiça que hoje pode estar cometendo alguém, ou tocando e colocando a mão em cima de alguém contra quem nós fazemos oposição, amanhã pode ser colocado contra qualquer um de nós. Porque se nenhuma explicação a sociedade é dada por alguém que é preso, fica 90 dias, incomunicável, sem dar nenhuma satisfação, se isso está acontecendo com o prefeito Rodrigo, Bruno, contra quem nós fazemos oposição, amanhã pode estar acontecendo com qualquer um de nós. Democracia não se faz com ditadura de quem quer que seja, e tampouco uma ditadura do Poder Judiciário sobre todos os demais poderes. Isso é bom ficar bem claro, o que não significa absolutamente nada, que nós não tenhamos e vamos continuar exigindo transparência e fiscalizando o governo Rodrigo por todas as razões pelas quais, ao longo dos anos, nós temos feito oposição nessa casa. Mas eu queria empenhar o tempo do grande expediente com um outro tipo de discussão que acabou sendo atropelada pela tragédia de Suzano. Amanhã completa um ano em que a companheira Marielle foi retirada do nosso convívio. Outro dia eu estava revendo a última foto que eu tirei com Marielle durante a campanha para o governo do Estado, na ABI, na Associação Brasileira de Imprensa. Ela que seria, naquela ocasião, candidata a vice-governadora na chapa do Tarcísio Mota, do professor Tarcísio. A chapa seria Tarcísio e Marielle. Com a morte da Marielle, ela acabou sendo substituída por uma outra mulher negra, professora, que compôs com Tarcísio Mota a chapa majoritária ao governo do Estado. Amanhã faz um ano, e amanhã nós teremos uma série de manifestações, não só nas cidades do Brasil, como no mundo inteiro, na cobrança de solução definitiva para todas as perguntas sem respostas que cercam a morte de Marielle. Mas no dia de ontem, e segue no dia de hoje, vimos sendo surpreendidos por um conjunto
de informações muito estranhas acerca da descoberta do assassino e daquele que teria conduzido o carro em que o assassino teria abatido a Marielle. O motorista, ex-sargento da PM, expulso da PM. E um outro, sargento da PM, aposentado, porque no curso da sua profissão perdeu uma perna no atentado e foi aposentado por invalidez. Este, considerado e apontado como assassino, executor da Marielle e do Anderson, esse considerado pelos seus pares como um exímio atirador. Durante a entrevista coletiva do delegado responsável pela investigação, que não respondeu a todas as perguntas dos jornalistas, inclusive uma mais delicada do porquê dele ter atribuído a um vereador do Rio e ao miliciano a autoria do mando do assassinato e da autoria do assassinato. E não respondeu às denúncias feitas contra ele, isso ele passou batido, feita pelo miliciano de Cariacica, esqueci o nome dele, que disse que foi pressionado pelo delegado para confessar o crime. Não sei, esqueci o nome do cara, também não quero ficar guardando o nome de assassinos. Al Capone, um assassino famoso, mas que nem foi preso pelos assassinatos, foi preso pelo imposto de renda. E nada como um dia após o outro, para alguns irem para a cadeia por razões completamente diferentes daquelas relacionadas aos principais crimes cometidos por eles. Mas o que nos assombra, acompanhando toda a entrevista, é que num determinado momento, um jornalista que a gente não reconhece, numa entrevista que foi o tempo todo acompanhado pelo governador do estado, o WW, ou W ao quadrado, essa entrevista foi abruptamente interrompida quando o jornalista perguntou: afinal de contas, um dos filhos do presidente Bolsonaro namorou a filha do agora acusado assassino? E o delegado, que não quis se aprofundar e que deu uma breve resposta: isso tem, mas não foi objeto de investigação, para tão logo ele disse isso, a entrevista ter sido interrompida por alguém. Além dos episódios retratados pela imprensa, de ligações muito íntimas entre o Flávio Bolsonaro, hoje senador, e a milícia, a quem elogia, a quem ele homenageia com menções na Assembleia Legislativa ao longo do tempo, que durante a CPI das milícias, presidida pelo Marcelo Freixo e relatada pelo Gilberto Palmares, do PT, durante a CPI das milícias, não raro o Flávio Bolsonaro se referiu a nós do PSOL e ao Marcelo Freixo em particular, como alguém que combatia a milícia, mas não tinha tanto combate assim com o tráfico de drogas. Pessoas que, num determinado momento, chegaram a dizer que Marielle tinha relações com traficantes, que teria sido, inclusive, casada com traficante. Teve uma versão inicial que circulou logo depois do assassinato da Marielle. Enfim, coincidências que, para além de relações conhecidas de Flávio Bolsonaro e da sua família com milicianos, vem agora à tona, e aí cada um de nós fará o julgamento que tiver condições de fazer. É coincidência demais que o acusado agora de assassino da Marielle morar no mesmo condomínio do presidente Jair Bolsonaro, na Barra da Tijuca. Estranha coincidência. Como uma estranha coincidência que um dos filhos do presidente da República ter namorado
em algum momento da sua história, e tem o direito de namorar quem ele bem entender, a filha do agora acusado assassino. Mas até aí nada. Porque eu posso morar no condomínio de uma pessoa que tem uma vida nas sombras e eu não saiba de absolutamente nada, e as relações não são obrigatoriamente criminosas pelo fato de eu morar perto de alguém que tenha uma vida nas trevas. Então esse não é o problema, mas o estranho é que diante do bombardeio de perguntas que se sucederam ao apontamento dos dois envolvidos no assassinato, venham as notícias de que, diante da pressão pela segunda fase das investigações, que consumirão um tempo adicional ao que foi gasto até hoje, praticamente 1 ano, saibamos pela imprensa que o delegado Daniel, responsável, vai fazer um estágio na Itália. Ele não vai ser afastado do caso para que alguém possa dar um caminho eventualmente diferente ao que foi dado até agora. Ele vai fazer um estágio na Itália porque ele está muito cansado com o envolvimento que teve nesse duro trabalho que levou 1 ano para chegar aos assassinos da Marielle. Quase ao cabo da entrevista, abruptamente interrompida, quando essa pergunta do jornalista queria saber se de fato havia aparecido na investigação, até o presente momento, a relação afetiva entre o filho do Bolsonaro e a filha do assassino, quando a entrevista foi abruptamente interrompida, é muito estranho que na hora que essa entrevista está chegando ao final, comece a aparecer da boca do próprio delegado a tese de que o crime teria sido um crime de ódio. Crime de ódio é aquele decorrente de uma fixação que vai além do racional, mas passa pelo fígado e pela emoção de um ser humano pelo outro. Assim como eu posso ter um amor por uma determinada pessoa, amor de fraternidade, de companheirismo, e não estou falando de amor físico, de carne, estou falando de consideração pela amizade, com pessoas que nos cercam no dia a dia do nosso trabalho. O crime de ódio é praticado por alguém, como nos casos de feminicídio que nós temos assistido, em que o homem não aceita o fim da relação com uma mulher e leva para a estrada e mata. Ou alguém que chega no apartamento e soca a mulher até quase, como aconteceu recentemente, 4 horas com uma mulher na Barra da Tijuca que levou para o seu apartamento alguém que ela achava que era merecedor de confiança. Esse tipo de crime a gente pode interpretar como crime de ódio. Mas alguém apontado como assassino, que segundo a investigação, pesquisou na internet friamente, não foi de maneira emocional. Ninguém senta na frente de um computador e faz uma pesquisa sobre armas. Ninguém senta na frente do computador e faz uma pesquisa na rede sobre a agenda da Marielle, durante meses, sobre a agenda do deputado, hoje deputado federal, Marcelo Freixo. Ninguém faz uma pesquisa, segundo o relatório do delegado, durante meses, pesquisando os hábitos daquela que seria morta. Ninguém faz uma pesquisa sobre armas. Ninguém faz uma pesquisa sobre, Bruno, silencioso para uma arma. Até sobre isso foi feita a pesquisa. Alguém não tem um amigo que guarda na casa dele, amigo, como foi apontado num dos mandatos de busca e apreensão, 117 fuzis desmontados na casa de um amigo do sargento acusado de ser o assassino da Marielle. O sargento motorista expulso
no seu perfil, e foi exposto pela internet, no seu perfil tem uma foto dele abraçada, é uma foto antiga, uma foto dele, sargento expulso da PM, teria sido motorista segundo a denúncia agora encaminhada, uma foto com o presidente Jair Bolsonaro. Então, as sucessivas implicações desse episódio, e agora, com a informação de que o delegado não vai ser afastado. Presidente Beto, não vai ser afastado. Ele vai tirar 30 dias de férias. Vai tirar dias de férias e depois fazer um estágio na Europa, na Itália. Isso faz com que a sociedade brasileira se prepare para para a possibilidade, não é uma torcida, de uma enorme crise institucional. Porque não são apenas os militantes do PSOL que até hoje choram a morte da Marielle, uma companheira que teve seu rosto todo arrebentado e nem teve um velório com o caixão aberto, porque nós não podíamos ver o rosto dela. O rosto dela foi dizimado por 4 tiros. Um ele errou, pegou no pescoço, os outros 4 pegaram na cabeça. Nós não podemos nem ver o rosto da companheira Marielle. Não somos nós do PSOL que não vamos aceitar a tese de crime de ódio. Isso é um crime político, de alguém que lutava em defesa dos interesses daqueles que ela representava, moradores de favela, pobres, excluídos no processo de pleno desenvolvimento social no nosso país. Ela era, como tantas, mas ela em especial, alguém que trabalhou durante 10 anos na Comissão de Direitos Humanos com Marcelo Freixo. Alguém que estudou numa escola da Maré, da favela da Maré. Alguém que, pelos seus méritos, ganhou uma bolsa de estudo na mais elitizada universidade do Rio de Janeiro, que é a Pontifícia Universidade Católica. Ganhou uma bolsa de estudo por mérito. Uma menina pobre de favela, que completou o seu estudo na Pontifícia Universidade Católica, Beto, e que fez mestrado na nossa universidade aqui de Niterói, a Universidade Federal Fluminense, um mestrado que deu a ela um título adicional, como o maior exemplo de que esse é um país no qual as oportunidades, uma vez dadas a toda e qualquer criança, nasça ela na favela, nasça ela numa cobertura de luxo da praia de Caraí ou do Leblon, etc., as crianças no nosso país que tenham as condições de acesso à plena educação e ao pleno desenvolvimento, chegam, ainda bem que nem todas assassinadas, mas chegam ao status de contribuição para a sociedade, como Marielle contribuiu. Então nós do PSOL, e ainda bem que no Brasil inteiro e no mundo, nós não vamos deixar de considerar que o crime da Marielle foi um crime político, um atentado contra a democracia. Alguém que, inconformado com as teses defendidas por nós do PSOL e por vários outros militantes da chamada esquerda socialista no mundo, defendemos. Nós queremos saber quem matou e temos que estar preparados para o enfrentamento às tentativas de esconder o mandante desse crime, porque cada vez mais, e temos que ter cuidado para o bem ou para o mal, para não termos exageros à esquerda ou à direita, mas sendo realistas, que cada vez mais temos evidências de que, além das bobagens proferidas por Twitter, pelo presidente da República e pelos seus filhos, cada vez mais aparecem evidências da ligação dos filhos do Bolsonaro, em especial Flávio Bolsonaro, hoje senador, com a milícia no nosso estado, com o crime no nosso estado, e que essas relações podem, ao longo do tempo, ter levado às decisões de eliminação de uma pessoa como Marielle. Já imaginaram? Um governo que nem completou 100 dias, em que os filhos do presidente